Aí nos anos 70 surge o acordo de Bretton Woods 2.0, que foi meio informal, que foi o seguinte: Henry Kissinger chega para a Arábia Saudita e fala, olha, se vocês só venderem petróleo aceitando dólar, a gente protege vocês. E aí surge o petrodólar. Então, desde os anos 70, a razão de ser do dólar é porque todo país no mundo, antes de comprar energia, petróleo, por exemplo, tem que comprar dólar. Então, como todo mundo precisa de energia, todo mundo acabou precisando de dólar também, todo mundo ficou amarrado ao dólar, porque os países do Oriente Médio só vendiam petróleo aceitando dólar. Mas aí o que acontece, Vilela? Saddam Hussein começa a vender petróleo aceitando euro. Aí não deu outra, começou a Guerra do Golfo, arrebentaram com ele. Depois, o Muammar Gaddafi começa a vender petróleo também aceitando a sua moeda local lá, da Líbia. Aí a OTAN falou que ele estava fazendo maldade com a população, a OTAN vem com aviões lá da Europa, não tem nada a ver com a Líbia e joga bomba lá e destrói tudo. E aí o que acontece? Recentemente, no governo Biden, né, um governo fraco, o Biden completamente gaga, apesar do médico uma vez por ano avaliar o Biden e falar, ele tá ótimo, ele tá maravilhoso, né? O cara não sabia nem o nome da esposa. Via, né, como ele tava. Você fala, cara, realmente, como é que a medicina se corrompe assim, né? Ele tá ótimo, tá tudo perfeito. E aí o que aconteceu? Os países do Golfo começaram mais uma vez a vender petróleo, aceitando yuan, rublo. Yuan é chinês, né? Rublo é russo. Rúpia, que é indiana. E aí, meus amigos, sempre que algum país tentou quebrar o petrodólar, aceitando outra moeda para vender petróleo, os Estados Unidos arrumaram a guerra. Então, estava na cara de quem conhece o que aconteceu com Saddam Hussein e com Muammar Gaddafi, que o Trump ia arrebentar com esses caras. O que ele começou a fazer de forma mais direta, agora dia 28 de fevereiro de 2026. Só que dessa vez, Vilela, ele não está querendo chegar para esses países, se continuar vendendo petróleo aceitando outra moeda, eu arrebento, hein, porque senão tu vai me atrapalhar aqui no petrodólar. Dessa vez ele falou, não, vou destruir esses caras mesmo. Nossa. Eu não quero mais depender desses caras. Então, se o petrodólar dependia do petróleo no Oriente Médio, não depende mais, porque antes de atacar o Oriente Médio, Trump garantiu o acesso à maior reserva de petróleo do planeta Terra, que é a Venezuela. Então não tem mais petrodólar. E a galera não entendeu isso ainda. Cara, isso é uma mudança que a gente está falando vigorou dos anos 70 até agora, em 2026. Não tem mais. Por quê? Porque agora os americanos decidiram. Esses caras sacanearam a gente, eu não quero mais depender deles. Agora a gente vai ter tudo o que a gente precisa no hemisfério ocidental. Só que para isso, eles precisam do petróleo venezuelano e precisam não apenas das terras raras do Brasil, mas eles precisam do nióbio do Brasil também, porque o Brasil é a maior reserva do planeta, um monopólio global do nióbio. Nióbio também é usado para todas as ligas leves, equipamentos militares, equipamentos tecnológicos também. Tudo que tem de tecnologia e guerra está no nióbio junto com as terras raras. Então, o Brasil é o alvo prioritário dos Estados Unidos depois que eles terminarem o serviço no Oriente Médio. O Trump, inclusive, nesse final de semana, ele já falou, depois que a gente terminar o serviço no Irã, nós vamos quase que imediatamente assumir o controle de Cuba. Então, ele para quem é bom entendedor, ele já está dando um recado para o Brasil. Olha o que eu fiz com a Venezuela quando não quiseram fazer o que eu pedi. Olha o que eu vou fazer com Cuba agora. Aí, Brasil, tô chegando, hein? Se prepara. Se você quiser brincar, a gente brinca. Se você não quiser, não desce pro play. Então, com essa estratégia, os Estados Unidos conseguem controlar tudo sem precisar mais do petróleo do Oriente Médio e, mais do que isso, sem precisar de 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Bases em todo o Oriente Médio, base na Europa, base na Ásia, base na África. O Trump já mandou voltar para os Estados Unidos 5 mil soldados que estavam na Europa. Por que ele está falando? Se preparar? Não, a OTAN não me ajudou quando eu precisei no gol. Para mandar um recado que, tipo, agora não me ajudaram, eu também não ajudo mais. Só que aí, o que ele está fazendo? Ele está entregando a Europa na mão do Putin. Que é o que eu já tinha falado há muito tempo que ele ia fazer. Entendeu? Porque o Trump, quando ele estava ainda fora do poder, em 2023, quando começa essa encrenca toda em 2022, lá em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2022, o Putin invade a Ucrânia, ele dizia o seguinte, se eu tivesse no poder isso não teria acontecido.
Aí todo mundo pensa, não teria acontecido porque eu ia peitar o Putin. Não é por causa disso. Não teria acontecido porque o Putin é meu camarada. Eu ia ter dado para ele o que ele estava querendo. E aí ele começou a usar como lema de campanha o seguinte: se eu voltar ao poder, eu acabo com a guerra na Ucrânia em 24 horas. E não acabou, né? Mas perguntavam para ele, como é que você vai acabar a guerra em 24 horas? Ele falou, simples, vou parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Aí os caras falaram, mas aí você vai dar a vitória para o Putin. Ele falou, qual o problema? Então o Trump dar a vitória para o Putin era um negócio que já estava É só você enxergar. Se você tiver 2 olhos e 2 ouvidos, você já tinha visto isso. Por quê? O Biden chega ao poder e arruma uma encrenca com a Rússia. O Trump chega ao poder e ele resolve o problema da Rússia e vai arrumar uma encrenca com o Oriente Médio. Então são visões diferentes geopolíticas e visões estratégicas diferentes. Trump não quer problema com Putin. Trump quer não depender mais do petróleo do Golfo nem da Ásia. Só que ele não quer apenas não depender do petróleo do Golfo. Ele quer destruir a capacidade dos países do Golfo de produzir petróleo, para que os Estados Unidos sejam o único que pode oferecer petróleo e gás para o mundo. É um monopólio global nível máfia, nível pirata mesmo. Né? Não é pirata do Caribe, né? Nesse caso é pirata do Mar de Omã, né? Ou da Península Arábica. Então, com essa estratégia, eles não precisam mais de bases espalhadas pelo mundo. Olha a economia que os caras vão ter com isso. Imagina o gasto, 800 bases espalhadas pelo mundo. Então, os Estados Unidos já estão produzindo petróleo e gás no seu próprio território e o plano deles é bem direto. Eles tomam o petróleo e o gás dos países vizinhos ali, como é o caso da Venezuela, levam esse petróleo para os Estados Unidos e obrigam o mundo inteiro a comprar petróleo deles, só que pagando 10 vezes mais caro. E forçam os países a ter que construir navio dentro dos Estados Unidos também e botar o estaleiro lá dentro. Então, hoje, você pega Chevron, as grandes empresas, né, de energia nos Estados Unidos de combustível, Chevron, ExxonMobil e a Shell, se eu não estou enganado, é norueguesa, holandesa, depois a galera confere aí para mim. Favor, inclusive, Shell em inglês significa concha e a logo dela é uma concha, né, para quem não se ligou. Essas empresas e outras gigantes americanas ali, de energia, estão tendo os maiores lucros da história. E você pode ver, hoje, para você ter ideia, a única empresa que tem autorização para tirar petróleo da Venezuela é a Chevron. Ou seja, o Trump já vem com a galerinha dele e você pode ter certeza que ele tem uma participação nesse lucro aí. Né? Além disso, né, o que eles querem fazer, então, dentro desse cenário? Os Estados Unidos estão montando uma estratégia de produzir tanto petróleo e gás que os Estados Unidos ficam não apenas autossuficientes de energia, mas ficam até com energia sobrando. Aí eles forçam todo mundo a comprar energia com ele e ele destrói a infraestrutura dos outros países. Por quê? Se você tira o acesso fácil à energia barata, você quebra as empresas, como a gente está falando até da empresa de aviação Spirit, né? E se alguém tentar burlar esse sistema, vendendo petróleo entre eles, usando a moeda deles, ele intercepta no meio do caminho e rouba o petróleo. Por isso que a gente está falando do Estado pirata. E esse Estado pirata é um sintoma dessa nova ordem mundial que está sendo organizada.